E aí, meus amigos, mais um episódio do podcast Saúde Brasil. E hoje eu trago uma presença ilustre do nosso mercado da saúde suplementar. Um cara que conhece tudo e mais um pouco da área do segmento de planos de saúde e seguro. Um cara que abriu as portas do nosso segmento de planos de saúde e seguros para o Brasil. Ele deu visibilidade no mercado paulistano e encurtou esse espaço entre a operadora de planos de saúde, as administradoras de benefícios, as corretoras e o corretor. Mas antes eu gosto também de fazer um paralelo, porque eu sei que ele gosta muito, ele é um grande filósofo, um cara que é culto. Immanuel Kant, um grande filósofo alemão. Eu gosto muito de Sócrates, grego. Ele também gosta, que eu sei. Mas eu quero pegar o avião do podcast Saúde Brasil e aterrissar no Rio Grande do Norte. E quero falar um pouquinho dos grandes mestres da região, como o mestre Ambrósio, né? Trabalhou muito com couro, com metais, um grande artista plástico. Quero falar também de Luzia Dantas, né? Que fez grandes imagens sacras, né? Muito conhecida no mundo todo. E eu quero trazer hoje um potiguar arretado. Esse cara se chama Emanuel Ramos de Castro, o grande Manu do blog do corretor. E hoje nós invertemos a posição. Ele vai estar como entrevistado e eu vou entrevistar. Dizem que ele vai falar tudo. Eu quero ver agora. Não perde. Fala, Manu! Puxa vida, que honra, Zé Carlos. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado por citar os filósofos que eu tanto aprecio. Você acertou em cheio. Eu quero parabenizar você pela sua iniciativa em criar o Saúde Brasil aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito importante porque você ajuda a jogar luz no mercado que há 15 anos era pura trevas, né? E eu quero parabenizar para que você tenha muito êxito, muito sucesso no seu podcast. Eu só quero fazer uma reparação. Eu não sou tão qualificado para falar de seguros. A minha área é mais planos de saúde. Foi aí que eu, nesse mercado em que eu mergulhei de cabeça para conhecer a sua dinâmica, a sua relação. E você falou muito bem quando disse que eu realmente encurtei, de forma pioneira, esse espaço que havia entre o corretor, a operadora e as corretoras. Muito obrigado pela deferência. Com certeza. E vamos começar já. Manu, eu quero escutar um pouquinho, vamos ouvir, e eu tenho certeza que essa sua história vai motivar muitos internautas que estão aí do outro lado da telinha. Então eu quero entender um pouquinho da trajetória, da saga do homem em busca do ideal, seus contos e suas histórias. É com você, meu irmão. Me conta um pouquinho da sua trajetória desde o Rio Grande do Norte até São Paulo, a terra da garoa. É verdade. Eu vou ter que usar o meu poder de síntese, que eu tenho dificuldade de exercê-lo, para contar tudo em 2 minutos ou 1 minuto, porque realmente, você imagina uma pessoa na minha idade contar toda a sua trajetória num podcast de 30 minutos, é uma missão impossível. Mas, resumindo, eu entendo que a sua proposta, e acho ela muito importante, porque as pessoas, de certa forma, têm alguma curiosidade, né? Mas eu realmente fui um menino muito sofrido, né? Porque eu tive uma doença muito grave aos 13 anos. Aliás, os grandes filósofos foram vítimas de grandes doenças, né? Doença física, doença psicológica, como teve até aquele pintor holandês que cortou a orelha, não é? Esqueci o nome dele agora, mas é muito, muito famoso, de uma pintura abstrata. E eu tive essa doença aos 13 anos, interrompi meus estudos, mas superei tudo isso, fui para o Recife, trabalhei 1 ano e meio no Banorte,
De lá, eu fui demitido porque realmente eu não me encaixo no sistema. Aí, para não sofrer tanto tempo desempregado como eu havia sofrido, eu vim para São Paulo porque eu achei que aqui eu ia ter muitas oportunidades, porque na verdade, era a fama de São Paulo, né? Tinha emprego, havia pessoas que tinham 2 empregos. E eu não sei se você sabia disso, mas aí eu vim, consegui um emprego no Noroeste, mas eu também não era a minha praia. 1 ano e meio depois eu saí do banco, mandaram embora de novo, ninguém me queria. E aí eu fiquei trabalhando por conta própria, tentando encontrar o meu caminho, até que um projeto muito poderoso, muito grandioso, inclusive para as minhas condições, mas eu realizei. Depois veio o Plano Collor, fiquei sem nada, e aí resolvi vender plano de saúde. Aliás, tem uma máxima aqui em São Paulo que diz assim: quando você não tem o que fazer, vai vender plano de saúde. Mas isso era naquela época, né? Hoje, as pessoas que vendem plano de saúde são empreendedores bem-sucedidos. Mas naquela época era assim mesmo: não tem tu, vai tu mesmo. E aí, mas não era o meu negócio era estudar. Aí eu fiz vestibular da FUVEST para letras, passei, depois eu fui ver que não era, que letras é maravilhoso, né? Tem literatura, poesia, muita leitura, mas tem, sobretudo, o meu caso era jornalismo. Aí foi quando eu trilhei por esse caminho, e hoje criei em 2008 o blog do Corretor, que era inédito, como você bem disse. Não havia, só revista especializada de seguros, mas de plano de saúde não existia. E aí eu sofri uma resistência muito grande para entrar no mercado, porque eu vim com um jornalismo opinativo, não era apenas mostrar, eu opinava, como ainda hoje eu faço. E isso não agrada muita gente. Para alguns eu me tornei antipático, mas eu venci todas as barreiras, Zé Carlos, e aqui estou sendo entrevistado por um nordestino carioca. É verdade. Manu, é bom a gente fazer essa pergunta, porque agora você está do outro lado. Você se sente mais confortável entrevistando ou sendo entrevistado? Entrevistando é mais confortável. É mais confortável, né? Porque aí não precisa responder, né? Aquelas perguntas picantes. Exato. E às vezes até pergunta da jararaca, né? Com certeza, com certeza. Manu, quando você chegou, vamos fazer só esse pequeno paralelo. Quando você chegou no mercado paulistano, né, você saiu do Rio Grande do Norte, você sofreu algum tipo de resistência pelo fato de ser nordestino a princípio? Não. Por incrível que pareça, Zé Carlos, eu ficava irritado quando imitavam o meu sotaque, né? Uhum. Aí eu não gostava. Quando eu dizia assim, eu trabalhava no banco, aí assim, Manu, faça assim, aí eu não entendi, por quê? Aí quando eu dizia isso, as pessoas, por quê? Gente, bichinho, tá aperreado. Aí eu ficava nervoso, mas era só isso. Nunca tive nenhuma discriminação, nunca tive esse problema, não. Eu sei que a pessoa tem, né? Perfeito. Manu, a gente hoje enxerga, né, o mercado de plano de saúde, ele é dividido, fatiado, né, como eu mencionei no início, mas vamos focar no plano de saúde, né? Você hoje como um jornalista, mas como uma pessoa que entende muito do segmento, né, você acha que o nosso mercado tem mais águia, leão ou raposa? Vai começar, tá? Olha, você sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Perfeito. Eu acho que, em que pese o fato de haver muito leão, muita gente aguerrida, batalhadora, com histórias belíssimas. Eu mesmo conheço uma corretora aqui que ela tem uma história que, nossa, daria um filme para Fellini filmar, uma história para Fellini filmar. Fellini é aquele italiano maravilhoso. Perfeito. Que fez
belíssimos roteiros. Mas, assim, para você ter uma ideia, ela foi produto de um estupro, né? Então você veja, resultado de um estupro. Então você veja que pessoa, que mente cheia de conflitos e de traumas uma pessoa dessa não tem, né? Mas ela é uma guerreira. Primeiro para a mulher, eu já acho assim, ser mulher já é um grande feito. Você pode citar o nome ou é melhor não? Ela me falou isso eu já fiz uma matéria sobre ela. Posso sim. É Rosana Balbino. Rosana Balbino. Né? Rosana Balbino. É de uma integridade, de uma garra. Ela hoje vende 17 a 35 mil por mês. Ela fica sempre em primeiro lugar, segundo. Quando ela fica em segundo, ela entra em pânico. Mas isso é coisa de vendedor, né? O vendedor, ele é assim, ele é muito vaidoso. E esse aqui é o vendedor, de fato. Ele não aceita um segundo lugar. Você pode concluir, mano. E ela é uma vencedora, casada, tem filhos, tem casa própria, tem a sua própria corretora, ela é repasse da nova casa do corretor. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, assim, a Rosana. Você tocou bem numa corretora, então vamos entrar um pouquinho na seara do corretor, né? O profissional hoje de venda, você enxerga que ele se qualificou mais ou ele ainda continua com os mesmos vícios do passado, só melhorado? Eu vejo as duas respostas como uma resposta só, Zé Carlos, porque se eu for olhar para o passado, né, quando eu entrei nesse mercado, que era absolutamente obscuro, não se emitia nota, não se recolhia impostos, cobrava-se taxa de corretor indevida, era assim, era o melhor dos mundos para aquele que montava uma corretora e que tinha o dom do empreendedorismo, porque ele não tinha nada para persegui-lo do ponto de vista legal. Então havia muito corretor também, muito mesmo, desqualificado, desempregado, que vem vender plano de saúde. Aí a pessoa pegava a sua pasta com os seus contratos e ia convencer o cliente de coberturas até que não existiam, né? Porque naquela época era 300 cláusulas que não cobriam e 40 que cobria. Estou fazendo uma hipérbole. Mas eu acho que hoje melhorou muito. Nossa, o nosso mercado está muito bom, tem muita gente qualificada. Eu vejo corretores extremamente preparados intelectual e tecnicamente. Agora, ainda tem aqueles que navegam, né, nas coisas erradas. Na sua visão, hoje, no mercado, vamos criar o cenário aqui e você vai dar o seu parecer. Operadora de saúde, administradora de benefício, corretora e corretor. A gente sabe que não existe ainda uma regulação sobre esse segmento. Você não acha, pelo fato da operadora ser a galinha dos ovos de ouro, ela não teria que ditar as regras para que essas regras fossem cumpridas na ponta? Porque o que dá a entender que a coisa tá meio bagunçada, Manu. É o que a gente enxerga. É muita gente fazendo tudo e ninguém fazendo nada. Eu falo nessa régua, tá? Porque os problemas continuam acontecendo. Recentemente, estourou aí a fraude, né, dos reembolsos. Pasmem, coisa que a gente sabe, a operadora já sabia aonde poderia chegar, porque ela é o topo da pirâmide, né? Porque sem ela não existiria esse mercado. Só que o que me parece é que existe a vista grossa da operadora. Então vamos lá. Primeira pergunta. Você acha que a operadora faz vista grossas para as mazelas que existem no mercado? José Carlos, a gente quando há coisas, né, há fatos, há acontecimentos
entende por que é que aquilo é assim, né? A gente vê muito isso no campo da política, né? A gente, poxa vida, mas por que é assim? Por que não faz aquilo? Mas é que quando a gente está do lado de cá, né? Quando a gente não está lá dentro, nós temos uma visão, né? A gente tem até a solução. Se a gente for lá para dentro, aí a gente vai ver que realmente há uma razão pela qual isso não acontece. Agora, o que é, eu não sei. Só que, do lado de cá, isto posto, né, dizendo isso, para que eu não cometa uma leviandade de acusar as empresas A ou B de não tomarem uma decisão, eu concordo com você. Do lado de cá, olhando para cá, a gente observa que poderia haver um trabalho, uma força-tarefa, digamos assim, para que isso fosse resolvido, porque há como. As operadoras, elas têm os departamentos que monitoram o uso do plano de saúde, não é mesmo? Perfeito. Eu tenho um plano de saúde e eu usei, eu acho que 2 vezes para fazer exame, porque eu tenho uma saúde de menino. Eu não como carne, não como açúcar branco. Eu tenho uma saúde maravilhosa. Não tomo nenhum tipo de remédio. Então, eu fui para fazer uns exames para saber como é que estou por dentro. Preventivo. Não tive nenhum problema da minha operadora em autorizar esses exames. Por quê? Porque eles viram que eu não vivo lá no médico todos os dias, todos os meses. Então, eles têm essa monitoração. Por que é esse monitoramento? Por que é que eles, quando veem aquele excesso de exames, de reembolso, por que não vão ali, epa, o que é isso? Vamos verificar. Vai na clínica, aí denuncia, não é? Eu sei que a FENACOR está com uma... Eu não sei se é só... Eu não sei também qual é esse papel da FENACOR, se é realmente eficiente. Mas eu concordo com você. Quem está aqui dá a entender que parece que não há muita preocupação. Há a preocupação nos editoriais, né? No material que é distribuído, contra a corrupção, mas a ação de fato a gente vê muito pouco. Eu concordo com você. Eu acho que deveria haver uma fiscalização maior para evitar esse tipo de coisa. Eu acho que é possível. Vamos continuar ainda nesse mesmo cenário que eu desenhei para você, operadora, administradora, corretora e corretor. Então a gente já falou da operadora, né? Então vamos agora para a administradora. Tá? O cenário que se apresenta hoje, a teoria de uma administradora de benefício, quando ela foi criada para dar atendimento a associações e sindicatos, que são os planos, né, por adesão, era para ela blindar, filtrar e trabalhar essa carteira para entregar uma carteira saudável para a operadora. Assim se acreditava. Só que aí vem o outro problema gravíssimo. Sindicatos e associações. Sindicatos e associações verdadeiros. Que não é o que me parece que existe no cenário hoje. O fake que existe com várias associações, que eu acho que você já teve conhecimento, que são associações montadas para fazer negócio, não são associações que existe vida. Aí eu volto de novo, vê que eu estou descendo a cadeia produtiva, tá? Eu vim da operadora. A operadora também não enxerga esse problema nas administradoras, porque eu quero chegar nesse paralelo, porque eu vou chegar no corretor, porque ele é a ponta e ele é o galho mais fraco, aí vai sobrar tudo para ele. Por isso que eu estou desenhando todo o cenário, para no final a gente falar sobre o profissional de venda, aonde carrega todo um peso de muitas mazelas e a gente vê que a mazela está descendo a cadeia produtiva, né? Então eu pergunto a você, por que hoje as operadoras de saúde já não cancelou esses contratos de entidades de classe, associações fake, né? Porque isso gera uma porta para fraude, concorda comigo?
Porque diz, olha, o corretor fraudou, ele botou o cara que não era comerciário na apólice de comerciário, ok? Mas a culpa cai nele. Mas essa apólice de comercial também é fake, é fraudulenta, muitas delas, entendeu? Então a pergunta que eu quero saber de você não acha que se a operadora se posicionasse dentro da regra do jogo, dentro do campo de futebol e não ter nada paralelo, o mercado não seria mais limpo, mais honesto na ponta? A resposta é sim. Agora, a gente tem que entender também o contexto de tudo isso, Zé Carlos, porque você veja, o mercado, como eu disse para você, quando eu montei o blog em 2008, e eu sofri uma resistência muito grande, era porque eu justamente trazia esse tipo de coisa, quer dizer, não exatamente esse, mas esses tipos de coisas, né, esses acontecimentos. Um corretor entregava uma proposta aqui, fraudulenta, ganhava a comissão, não aparecia mais aqui, aparecia em outra, entregando outra proposta, em outra corretora, entregando outra proposta. O blog estava lá, tirava uma foto de uma festa, aparecia aquele corretor que cometeu uma fraude na outra. E aí a pessoa ficava sabendo onde ele estava através do blog, né? Então, isso aí por que eu estou dizendo isso? Porque isso era uma coisa que acontecia, era rotineiro, né? Então, o mercado funcionava assim. A cultura da fraude, do jeitinho brasileiro, que sempre existiu no Brasil, você lembra da lei do gesto, né? Perfeito. E eu quero continuar na administradora hoje, né? Então, vamos lá. A administradora, ela é um par da operadora, concorda comigo? Ela sim. serve como um escudo para defender os interesses de uma operadora. Mas me parece que não é isso muito que acontece os grandes reajustes que estão acontecendo. Me parece que não há um cuidado na qualidade do serviço, né? E eu volto a dizer, porque eu quero chegar no corretor, tá? A gente vai chegar no corretor. Porque essa carga está caindo na mão do consultor, né? Porque o cara fez uma venda errada, porque o cara colocou na entidade errada, porque o cara colocou o cliente já num tratamento de choque, não no preventivo. E eu volto a dizer, se a administradora, que é para blindar, fizer uma porta de entrada correta, né? Analisar a DS como deve ser analisada, cuidar daquela carteira para botar na operadora, você não acharia que os problemas seriam amenizados? Mas eu acho que isso já está acontecendo de alguma forma, Zé Carlos. Melhorou? Melhorou, isso já está acontecendo. Agora, é como eu estava dizendo, isso é uma cultura, não é? Isso não acontece de um dia para a noite. Isso vai precisar de um tempo para que essa nova cultura consiga se estabelecer na mente desses players, tanto das operadoras, quanto das seguradoras, quanto dos corretores e das corretoras, a empresa que faz a intermediação. Porque se a operadora, por exemplo, e aí eu acho que vai responder o que você quer, se a operadora dissesse, se houver fraude em uma proposta, a corretora tal vai ser penalizada, pode perder o código. Isso já aconteceu algumas vezes, já está acontecendo. Mas se isso houvesse para valer, e essa regra, a corretora que é vítima, ela repassasse para o corretor, que seria a raposa que você falou lá na primeira pergunta, né, porque ainda tem, se resvalasse para esse mal profissional também, eu acho que aí essa cadeia iria sendo ajustada e aos poucos isso vai criando uma nova cultura, porque não vai mudar de um dia para o outro. Lá atrás, as próprias gestoras faziam o que você falou, vistas grossas para propostas erradas. Então, não, ela tinha uma meta de venda, ela precisava ocupar, ela e ele, ela precisava de atingir a sua meta.
Então o corretor diz, olha, eu tenho isso aqui, mas blá, blá, blá. Não vi, eu não vi, não falou comigo. Ou seja, ela estava dizendo, faça, mas não me envolva. Entendeu? Então, essa é uma cultura e isso tem que ser modificado. Você precisa Não tem problema, isso é coisa do ao vivo. Manu, a gente falou da operadora, falamos da administradora, então é uma cadeia produtiva na área da saúde suplementar, de planos de saúde e odontológico. Agora a gente vai falar da corretora. A corretora hoje, você enxerga que hoje a gente tem corretores de sucesso no cargo de empreendedor ou realmente hoje nós temos empresários de sucesso? Porque é diferente, né? Um corretor de sucesso que botou um negócio e o cara ser um empresário de sucesso. Então eu queria ver a sua visão sobre o mercado paulistano. E eu também quero dar uma opinião sobre o mercado do Rio de Janeiro. Para a gente tentar fazer esse bate-bola nessa ponte aérea Rio-São Paulo, que agora vai ficar cada vez mais forte entre Manu, blog do corretor, e Zé Carlos do podcast Saúde Brasil. Saúde Brasil, perfeito. Eu acho que existem realmente, você está certo, eu conheço corretores de sucesso e conheço empresários, empreendedores, né, que é aquele que cresce e cresce com musculatura. Com estratégia, né? Com estratégia, exatamente, que vai se cercando de pessoas competentes. Você veja que eu estava entrevistando outro dia um corretor e quando ele me disse que tinha uma corretora assim, eu não sei se foi na entrevista ou se foi em conversa. E aí eu perguntei para ele assim, mas a sua corretora faz back-office? Tem back-office. Quer dizer, uma corretora pequena com back-office, quer dizer, ou seja, ela faz aquele filtro que as operadoras faziam no passado, né? Então, eu acho que existem esses dois tipos de corretores aqui e que estão se dando muito bem. É aquele que não tem grandes ambições, não quer crescer demais porque dá muito trabalho, né? E tem aquele empreendedor que você citou aí, que realmente... Agora, é um mercado muito cíclico, não é, Zé Carlos? Você pode ver, aí no Rio de Janeiro também deve ter exemplos, mas em São Paulo teve grandes corretores gigantes que hoje se transformaram em média, outras em pequenas, outras sumiram, né? Então é um mercado muito cíclico. O que é grande hoje é pequeno amanhã, o que é pequeno hoje é grande amanhã. E isso é bom também. Perfeito. Manu, eu tenho uma visão, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu gosto sempre de expressar. Voltaire dizia o seguinte: posso não concordar com a única palavra do que me disseres, mas jamais lhe tirarei o direito de dizê-las. Então eu sou respeitoso, mas eu quero também que as pessoas me escutem e me dê o direito de falar, como eu dou direito a todos também. Então, o que me parece no mercado carioca, tá? E depois você faz um paralelo com o mercado paulistano, que não houve uma oxigenação por parte de apoio da operadora, tá? A operadora apoiando e oxigenando os emergentes, donos de corretoras, como você bem frisou, que são pessoas que estão aí, cara, muito qualificados, né? Esses caras, eles estão interligados, são os caras hoje que estão dentro desse cenário hoje, novo cenário, novo normal, trabalhando a parte digital como ninguém. Mas aqui no Rio, sofre ainda uma barreira, porque há um cartel de 5 a 7 corretoras e apadrinhado pela operadora. Porque se não fosse assim, os emergentes daqui do Rio de Janeiro já estariam, Manu, enorme. Então parece que não deixam eles crescer. Que, aliás, eu vou fazer até abrir esse parênteses aqui e dizer que o podcast Saúde Brasil é justamente para você, grande profissional, você, grande empreendedor, que está aí desenvolvendo o seu trabalho com qualidade, com maestria, com excelência. Você tem um espaço aqui no podcast Brasil, né, para trazer as suas ideias. A gente precisa oxigenar. Nenhum mercado, nem no Brasil e nem no mundo,
trabalha sem novos horizontes, novas caras, né, novidades. E quem traz isso geralmente é quem está chegando. Mas, Manu, aqui no mercado carioca existe esse cartel. E até as empresas que estão chegando aqui de São Paulo também já sofreram com isso, tá? E esse apadrinhamento que é pior, é das operadoras. Aqui, tá? Eu tô falando no meu cenário. É das operadoras. Aí o cara fala aquela coisa, aquela história. Na minha terra diz que é conversa para boi dormir. Eu não sei como é lá no Rio Grande do Norte, mas lá nas Alagoas, fala quando o cara conta muita história que eu e você, então a gente finge que ele está nos enganando e ele acredita que a gente aceitou o ponto de vista dele, mas a gente sabe que aquilo ali é mentira, né? Então, o mercado carioca, ele está engessado. Ele está engessado com vícios, ele está engessado com corretores de sucesso, claro, tem sim grandes empresários, né? Tem sim grandes empreendedores, corretores de sucesso que se qualificaram, Manu. E esse eu deixo meus parabéns, os meus respeitos, porque vocês realmente mudaram o seu cenário, né? Você mudou o cenário da sua empresa, da sua corretora e trouxe para o mercado carioca qualidade. Parabéns para você que conseguiu migrar de um corretor de sucesso para um empresário de sucesso. Mas eu volto a bater de novo nas operadoras de plano de saúde do Rio de Janeiro. Abram as portas para o novo. Abram as portas para as pessoas que estão começando hoje com suas corretoras. Vai contribuir muito para a oxigenação desse nosso mercado. Então eu gostaria de saber, no mercado paulistano, existe esse cartel formado e apadrinhado pela corretora para não entrar ninguém de fora e não surgir o novo? Você citou Voltaire no início da sua pergunta, que aliás a sua pergunta ela vem carregada você faz apesar de você não ser jornalista de formação, mas você faz um jornalismo opinativo, eu acho isso fantástico. Ela vem carregada da sua opinião de forma retórica, né? A sua opinião está embutida na pergunta. E o mesmo Voltaire que você citou, ele também disse: o segredo de aborrecer é dizer a verdade. É verdade. Então eu respondendo a sua pergunta, eu me lembro desses documentários que eu assisto na Discovery, ou nesses canais a cabo, né, em que você vê um leão perseguindo uma presa, que pode ser, por exemplo, um javali, né? E aí, ou uma girafa, ou um elefantezinho indefeso, e aí você vê aquela fera devorando aquele animalzinho, e você fica morrendo de pena. Meu Deus, cadê? Tomara que já chegue alguém para salvar a mãe. E aí ele vai e devora aquela presa. Só que você, ao analisar isso, você vai entender por que eu estou fazendo essa analogia. Ao você analisar a presa e sentir pena dela e lamentar que ela não foi salva, você está de um lado. Você está do lado da presa, não é? Você está sentindo dó, piedade da presa, porque ela está sendo vítima. Só que, se você for para o lado do predador, aí você vai ver a história dele. Ele está lá na toca, tem uns 4 ou 5 leõezinhos morrendo de fome, que ficaram lá se protegendo de outros predadores para que a mamãe fosse caçar aquele javali. Então, o moral da história depende do lado que você está. Se você estiver junto com aqueles empresários, empreendedores que você citou, esses grandes empreendedores, eles vão lutar pelos seus interesses, pelo seu poder, o seu domínio territorial,
né? Se você está do lado da presa, que é o corretor, digamos assim, fazendo essa analogia, você vai, obviamente, ficar do lado do mais fraco. Então, eu acho que tudo depende de que lado você está. Mas você, pela visão que você tem de cima da montanha, você é um cara que consegue enxergar ao longe e lhe parabenizo já, tá, cara? Você sabe disso, né, do apreço que eu tenho por você e o respeito que eu tenho por você. Mas há algo no Nordeste brasileiro que causou atrasos e sequelas quase irreversíveis, que era os coronéis. Para vocês que não conhecem um pouquinho do cenário do Nordeste, esses caras dominavam uma cidade como fosse deles. E ele recebia o nome de coronel, uma patente que ele pediu para ser chamado de coronel. Não foi uma patente que ele recebeu por mérito. Primeiro porque eles não são militares. Mas tudo girava em torno deles. E com isso, o poder público não se mobilizou no momento que era para se mobilizar. A justiça, né, ficou com uma venda nos olhos. E com isso quem sofreu foi a população. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí eu te pergunto, não é o mesmo cenário dos coronéis no nosso segmento? O mesmo cenário, você está certo. Porque o coronelismo no Brasil é uma coisa antiga, né? É uma E ruim. E ruim, né? E ruim. São capitanias hereditárias. E isso existe em todos os segmentos do Brasil. No Brasil, existe em todo segmento. E no plano de saúde, você está certo. Existe, sim, existe esses privilégios. Houve uma época aqui que uma grande operadora, seguradora, ela fez um acerto com uma grande corretora, que hoje não é mais tão grande, e só ela vendia o porte, eu não me lembro qual que era, porte 1, porte 2, tem isso, né? Que vende com uma comissão maior, e isso gerou, na época, uma chiadeira tremenda dos corretores. O blog fez o comentário, e aí uma grande figura dessa empresa entrou em contato, e aí a gente fica numa situação, né, que é muito delicado, Zé Carlos, é muito delicado, mas você tem razão, existe os cartéis, existe o coronelismo, tem o coronelismo que usa bota, paletó branco e chapéu, e tem o coronelismo que usa gravata... Perfeito, e terno. De terno, né? Pierre Cardin. Com certeza. E eu quero continuar nesse cenário, porque eu gosto muito eu me preocupo quando interpreto uma situação para não ser uma interpretação só minha. Eu com 52 anos de vida, eu aprendi que muitas vezes é muito inteligente da gente ouvir quem está em nossa volta, criar-se um cenário, a tua opinião pode mudar a minha, né? Então eu gosto sempre, você é uma pessoa inteligentíssima e eu estou muito feliz de tê-lo hoje aqui, tá? Eu estou em festa aqui em ter você. E eu sei que você é um cara que tem compromisso com ética, tá? E eu sei também que você também é muito cortês e muito elegante nas suas falas, tá? Obrigado. Mas eu sei também que você é sincero. Então por isso que eu estou puxando a sua primícia, que é a sinceridade. Existe dentro do nosso mercado carioca. Depois você vai fazer um paralelo de São Paulo, tá? Pra gente ver se os dois mercados estão do mesmo jeito ou se aí tá melhor ou tá pior. No mercado carioca, se preocupa-se muito com as viradas de jogo, virada de mesa aos 44 do segundo tempo. E muitas vezes isso, apadrinhado por operadoras, tá? E o que eu não entendo, ô Manu, como a gente está em 2023 e ainda existe espaço para desonestidade intelectual, que é a pior que tem, né?
que é aquela que chama a gente de burro. Só eles são inteligentes, só eles podem fazer e só eles fazem. Então, existe aqui as jogadas por debaixo de tapete de grandes diretores de operadora. Eu não vou citar nomes para não ser deselegante, mas, Manu, o chão de fábrica sabe, tá? Que são os profissionais, que sem eles também não existia a força da saúde suplementar hoje no Brasil, na área de plano de saúde, odontológico ou de seguros. Esses caras precisam ser respeitados. Mas como eles não são respeitados, então existe um desrespeito coletivo, né? Para mim não é recíproco alguém me desrespeitar. Eu sou muito elegante, eu vou ouvir, eu não quero mais conversa com aquele cara. Mas tem gente que paga com a mesma moeda, que é isso que parece que está acontecendo com o grande profissional corretor. Ele está querendo pagar com a mesma moeda. Então eu te pergunto, existe virada de mesa, jogo fora das quatro linhas no mercado paulistano entre operadora, administradora e corretora? Se existe, você poderia repetir essa última pergunta? Tá. Se existe negociatas, tá? Que não é negociação, tá? Por debaixo dos panos para privilegiar A, B ou C entre operadora, administradora e corretora? Eu entendo, Zé Carlos, que exige, porque as empresas, elas veem os seus lucros, não é? Isso aí, a empresa ela não faz caridade, ela quer lucro. Então, lá em cima tem um presidente, depois tem um superintendente, depois tem um diretor, depois tem um gerente, depois tem um gestor, e essa cadeia, essa escala, essa pirâmide, ela vai pedindo produção, ela quer produção. Então, nesse desejo de produção, nessa necessidade de produzir, as pessoas fazem coisas, né? Fazem negociações e negociatas. Eu acredito que, pelo que eu vejo hoje, de onde eu estou, porque eu não estou dentro de uma corretora para saber como é feito o negócio, mas eu acredito que haja, aqui em São Paulo, negociações que privilegiam algumas por haver uma produção melhor, por haver uma relação melhor, porque eu acredito também, eu até dei um exemplo entrevistando alguém, no exemplo de você parar no trânsito para alguém passar, não sei se você viu, passar na faixa. Sim. Quando você para, não é? Você praticou uma gentileza, e aí o outro que não é gentil vê essa cena e automaticamente ele também para. Ou seja, gentileza gera gentileza. Eu acho que o mercado tem o que merece. Se você tem uma relação ética com as operadoras, de parceria, de compreensão, isso vai se fortalecendo e você vai conquistando benefícios que o outro, que não faz assim, não consegue atingir. Eu penso assim. Você me colocou anteriormente e fez uma bela citação sobre uma emergente corretora que tinha back-office, né? Uma empresa pequena que pensava não só na venda, porque não existe o troféu de gelo, gente. O troféu de gelo para uma operadora é quebrar uma operadora, é matar a galinha dos ovos de ouro. Então a gente precisa ter um tripé da venda, da retenção e da sinistralidade. E todos têm que ter esse entendimento. Mas, você citou muito bem, este cara, vou continuar ainda com corretora, tá? Este cara, que é um emergente, que trabalha todo bonitinho, todo certinho, muitos deles estão desistindo do cenário e às vezes vê que não consegue crescer, porque existe coronéis sendo apadrinhado pelo poder público dentro da saúde suplementar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, Nordeste tinha coronéis apadrinhados pelo poder público, o povo não podia fazer nada. Ninguém poderia melhorar nada. Você não poderia levar educação, você não poderia levar cultura, porque o coronel aqui não deixava, e aqui, que era o poder público, apadrinhava o coronel. Então era o que o coronel queria. Então o que me parece que acontece muito, estou falando do mercado carioca, tá, Manu? Tá, carioca. Acontece muito isso aqui. Então a minha pergunta para você,
mais uma vez, eu quero tocar nessa tecla. Estou puxando isso de você sobre o cenário paulistano. Hoje, a operadora não enxerga o joio do trigo e ela não pode separar o joio do trigo, mesmo que o joio seja um coronel. Vale a pena pagar o preço, porque muitos deles entregam uma venda ruim. Ele tem uma venda expressiva, Manu, mas ele não tem retenção, entendeu? Ele não tem qualidade, o sinistro é altíssimo quando ele entrega uma venda, uma corretora para uma administradora, para uma operadora, e eles estão no topo. E às vezes tem um cara aqui que é emergente, como você bem citou, que faz o trabalho, cara, olha, lindo. Ele trabalha a venda, ele vende até 50% mais, mas ele retém os 50% que ele colocou dentro da carteira da operadora. Você entendeu? Ele trabalha para que o sinistro não bote o famoso carro batido dentro da operadora. Gente, carro batido é um jargão popular dentro do mundo do plano de saúde, quando uma pessoa entra com comorbidade, tá, ou com doença pré-existente. Mas nada pejorativo, é só um jargão que eu quero, como eu coloquei o jargão, estou explicando o que é. Então, se o Manu coloca uma venda, faz uma venda de qualidade. Se o Manu cuida da retenção do cliente dele para a operadora, entregando, você corretora. Se o Manu cuida para não botar pessoas com tratamento de choque inicial e sim fazer uma venda por prevenção, para ter uma carteira saudável e sadia. E o Zé Carlos aqui do outro lado, que é o coronel, muitos anos de mercado, faz um monte de besteira, eu tenho uma grande venda, mas eu quebro uma operadora em minutos, porque eu não tenho retenção, eu boto uma venda, não dura menos de 6 meses, não dura mais de 6 meses, né? Essa venda sai da carteira, eles tiram da carteira, já botam em outra. Isso patrocinado pela corretora, não é o corretor não, tá? Então eu quero desmistificar esse peso que está no corretor. Então eu volto a dizer, a operadora não poderia, entre o Manu e o Zé, que o Manu faz tudo direitinho, mesmo com a venda menor, mas ele entrega serviço e qualidade. Separar o joio do trigo e dizer, não, Manu, você é o trigo e eu vou te apadrinhar. Mas o que me parece é o contrário, continuam apadrinhando os coronéis, Manu. Eu não sei se acontece isso em São Paulo. Eu acho que você está certíssimo, isso acontece, mas eu penso que essas empresas, elas pensam em produção, Zé Carlos, elas pensam em produção. Então, essa pequena, que faz certinho, bonitinho, tudo muito detalhado, é porque ela é pequena. Se ela crescer, ela vai ser do mesmo jeito, porque quando a empresa cresce, aí tudo fica mais difícil, mais complicado. Você pode ver que há empresas que, quando ela é de um porte médio, ela dá um atendimento. Aí, de repente, ela compra outra e fica gigante. Aí começam as reclamações. Por quê? Porque tudo que é muito grande é difícil de você comandar, né? Mas o que me parece, Manu, é que está sendo um espelho. E isso incentivado pela operadora, ou então vista grossa da operadora, né? Porque se eu faço tudo, o Manu faz tudo certo e o Zé faz tudo meio certo, né? Meio errado, e o Manu e a operadora não pune o Zé, né? Continua apoiando o Zé erroneamente, o Manu começa a fazer errado, porque ele vai pensar o seguinte, será que não é esse o cenário? Ah, se eu faço certo e ninguém tá nem aí, então eu vou fazer o que todo mundo faz. Parece que o cenário é esse, entendeu, Manu? Se a gente quer mudar o nosso cenário da saúde suplementar, eu vejo que a gente tem que começar sim o trabalho formiguinha, que esse é o papel, gente, do podcast Saúde Brasil, eu tenho certeza que do Manu, do blog do Corretor, do Menezes, que a gente também vai entrevistar, que o nosso intuito é levar qualidade, ver o nosso mercado crescendo. Por isso que a gente toca nessas feridas, nesses traumas, para ver se alerta alguém, né, Manu? Mas eu quero adiantar, porque a Sapucaí é grande, né, e o tempo ruge, né, Manu? Então, eu vou parar agora no profissional de venda corretor. O que me parece, mano, pós-pandemia, que
que houve um choque de ordem na cabeça desse profissional que era avesso para a tecnologia, e esses caras correram contra o tempo e se superaram, é o que dá para perceber. Ainda existe muita banana podre em cesto, né? Mas eu queria perguntar a você, você comentou no início, se houvesse uma punição rígida da operadora sobre a venda mal feita, punisse a administradora, a corretora e o corretor, não mudaria esse nosso cenário? Mudaria. Se houvesse, por exemplo, se a ANS tivesse esse poder, porque ela não tem, né, de interferir no comercial, mas se a ANS tivesse, ou se existisse um sindicato, uma entidade de classe séria, né, porque isso é coisa rara, né? Aí no Rio nem prosperou. E aqui ficou uma coisa meio dantesca, né? E também não prosperou. Mas se existisse um sindicato comprometido com uma causa, com uma ideologia, com a regulamentação do setor, buscando conversar com as partes, né? Com as operadoras, com as administradoras e debatendo, participando de plenárias, debates, para se chegar a um consenso, aí seria maravilhoso, né? Seria o melhor dos mundos, porque esse sindicato ele estaria com o seu poder de carta sindical, que lhe dá poder, que lhe confere poder, mas ele teria também a capacidade de negociar, e aí iria fiscalizando, punindo aquela empresa que aceita um corretor que comete fraudes. E agora, isso é só uma ponta, porque tem também os prestadores de serviços que colocam botox, né? Cobram uma fortuna do plano de saúde dizendo que foi outro procedimento. Então, uma cadeia. Cadeia de fraude. Mas, Manu, vamos lá, porque o tempo para você teria que ser 5 horas de bate-papo. Que você é uma pessoa inteligentíssima e a gente com certeza vai reverberar esse programa aí para muita gente no mercado de planos de saúde do nosso Brasil. Mas eu tenho aqui, Manu, várias pessoas que deixaram um depoimento aqui para você. E a pergunta eu fiz simples, tá? Qual a contribuição do blog do corretor para o mercado paulistano? Então vamos ver qual foi a sua contribuição para o mercado paulistano na visão desses parceiros comerciais. Solta aí, pessoal. Estou curioso. Fala, meu amigo José Carlos do podcast Saúde Brasil. Um abraço aí para todo mundo do Rio de Janeiro. E hoje você está com uma presença ilustre aí. O nosso Emanuel Ramos de Castro, o Manu. Manu é uma espécie de Windows 1, o cara que abriu a janela aqui de comunicação do nosso mercado de São Paulo para corretores, operadoras, administradoras, enfim, para todos os players do mercado. Antes de Manu, não existia esse canal, e o Manu, com uma escrita sempre elegante, rebuscada, democrática, aproximou o canal aí com informações relevantes do setor. Parabéns aí pelo programa, parabéns pelo entrevistado e sucesso dessa noite que deve ser com certeza espetacular para todos aí. Olá, amigos do podcast Saúde Brasil, meu caro amigo Zé Carlos. Estou passando aqui primeiro para desejar muita sorte, muito sucesso aí nessa nova empreitada e também com muita satisfação falar desse seu entrevistado de hoje, o Manu do blog do corretor, um grande parceiro, um grande amigo que vem desenvolvendo por meio do seu blog um trabalho maravilhoso aqui no mercado de São Paulo, uma fonte de informação fidedigna, reta, como deve ser. Não vou falar do profissionalismo do Manu, porque dispensa qualquer apresentação e qualquer comentário meu, pela credibilidade e também pela pessoa que o Manu é. O Manu é um cara muito reto, um cara doce, um cara que é aprazível no dia a dia, com convívio espetacular.
Desejo, Manu, um beijo para você, muito sucesso na sua vida, saúde. Zé Carlos, para você também, aí no seu podcast, muito sucesso. Uma hora dessas, a gente tá juntos. Fica com Deus. Olá, José Carlos. É um prazer estar aqui falando sobre o meu amigo Emanuel, o Manu, do blog do Corretor. É uma pessoa que eu acompanhei desde o seu início, é uma pessoa que quebrou muitas barreiras, né, para chegar até aqui, né? Sofreu, lutou, chorou no sentido figurado, mas ele conseguiu conquistar esse espaço dele. O trabalho dele é feito com muito profissionalismo, com muita dedicação, que eu sempre falo que quando a gente vê o resultado do nosso trabalho, antes da gente olhar o resultado financeiro, a gente faz primeiro pelo prazer, em algo que a gente acredita, né? E o resultado financeiro é uma consequência disso tudo. E é isso que eu vejo no Manu, né? Outras pessoas depois dele acabaram vindo para o mercado depois de muitas barreiras que ele já derrubou, né? Então eu falo que ele sempre tem que ter esse reconhecimento de ter sido o primeiro. Parabéns pelo seu trabalho, Manu. Eu te admiro muito e te desejo muito, muito, muito sucesso. Um beijão para você. Boa noite, amigos. Boa noite, Zé Carlos. Passando aqui nesse incrível podcast para homenagear e falar da importância dessa pessoa que está sendo entrevistada aí ao seu lado, Zé Carlos. Grande Manu, Emanuel Ramos de Castro. Manu conheço desde que começou o blog do Corretor aqui em São Paulo e depois foi se consolidando, foi se tornando um veículo de extrema importância no canal Corretor aqui de São Paulo, né? Comunicação eficaz, eficiente, clara, objetiva, e hoje é um dos principais veículos de consulta dos nossos corretores, supervisores, executivos aqui do canal de distribuição. Então eu conheço o Manu aí, o começo da caminhada dele com o blog do Corretor, e cada dia mais sucesso. Só tenho gratidão pelo Manu e pelo esse veículo maravilhoso que é o blog do Corretor. Forte abraço, sucesso sempre, contem sempre comigo. Até mais! É isso aí, meu amigo. Olha, Manu, tinha muita gente, mas você sabe que uma hora de programa você faz isso todas as semanas, né? Magnífico sempre, e cortês, você realmente traz conteúdo, né? Porque tanta coisa ruim que existe hoje em podcast junto no Brasil, aí a gente consegue separar o joio do trigo quando assiste o seu programa, tá? Então eu espero, com o podcast Saúde Brasil, ficar muito próximo. Jamais eu quero me comparar ao mestre Manu, mas eu quero ficar muito próximo e quero seguir esse seu caminho, tá? E deixo uma mensagem para todos nós de Sócrates, né? Sócrates, que é o pai da liberdade de expressão. Ele diz o seguinte: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então eu deixo essa reflexão no ar para todos que estão nos assistindo aí. E eu vou agora para as considerações finais, Manu. E eu tenho uma pergunta, copiando a sua da Jararaca. Então eu tenho uma pergunta, tá? Se você me usar esse termo, né, que foi magnífico essa analogia que você faz com essa pergunta, porque é uma pergunta picante. Eu tenho uma para você. Você se sente vendido ou amordaçado por conta dos seus parceiros e patrocinadores? Essa é uma pergunta de uma tararaca venenosa do sertão. Mas antes, eu quero pedir licença a você e citar as pessoas que passaram por aí,
E quero agradecer ao Sérgio, grande figura do mercado de São Paulo, uma pessoa ímpar, honestíssima, o Mauro Nunes da Plural, grande figura, não dispensa comentário, não vou aqui enumerar suas qualidades porque vai longe. Rosa Antunes, realmente ela é uma das primeiras pessoas que ligaram para mim quando o blog apareceu. Quando o blog apareceu, ela pensou, isso aí é uma sacada. E a Rosa vem me acompanhando há muito tempo. Nossa amizade sempre foi contínua, sem interrupção. Grande figura. E o Luizinho, né? Esse aí é o popular dos populares aqui no mercado de São Paulo. Então eu agradeço muito todas as palavras que eles dirigiram a mim e podem ter certeza que a admiração também vai daqui para lá, para todos. Muito obrigado e um grande beijo. A sua pergunta... Mas antes eu quero... Não responde agora não. Antes eu quero fazer essa observação e que eu procurei separar um pouquinho. Você pode ver, são 4 depoimentos, mas um de uma operadora, um de uma administradora de benefício, um de uma corretora e uma pessoa que está ligada com o sindicato, que é a nossa querida Rosa. Então eu quero agradecer a Sérgio, a Mauro, a Rosa, a Luiz por nos ajudar a fazer esse programa e de forma tão cortês, né? E é importante nas pessoas, né, Manu, que hoje a gente está perdendo referência, a gente está perdendo sentimento. E isso eu acho lindo, quando alguém chega abertamente e fala o quanto gosta de você. Então eu quero parabenizar vocês que tiveram a hombridade, disseram, não, eu vou lá e eu quero falar para esse cara que mudou a história do plano de saúde no mercado paulistano. Mas pode continuar, Manu. Pois é, muito obrigado, muito obrigado. E assim, é uma coisa espontânea, verdadeira, não é uma coisa sensacionalista, não tem, né? É uma coisa que realmente eu gostei muito da participação de todos. Maravilha, muito obrigado. A sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Tá difícil de responder, não? Não, eu gosto de perguntas assim, que deixam a gente dentro de uma saia justa. Eu costumo dizer, Zé Carlos, que existe a ditadura financeira, né? Tem a ditadura, aquela tirana que matou muitas pessoas, torturou, e que tem uns que até que queriam que ela voltasse, mas tem a ditadura também que é a financeira. Por que eu digo ditadura financeira? Porque eu nunca tive problema com os meus colaboradores, nunca. Eu sempre falei o que preciso falar, só que quando há uma participação financeira na relação, quando há um apoio, aí há o bom senso, né? O bom senso tem que prevalecer. Por exemplo, se liga um corretor dizendo a empresa tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é um absurdo, aí eu vou procurar pelos bastidores, não é? Resolver de uma forma que não exponha o meu parceiro e eu, quando entro em contato, a empresa resolve sem nenhum problema, porque problemas existem em todas as empresas. Então, é assim que eu me relaciono com os meus parceiros. Agora, quando não há essa parceria financeira, aí eu fico mais livre para trazer esse problema público. Somente isso que existe, entendeu? Perfeito, Manu. E eu quero já deixar registrado para você aí que está do outro lado da telinha e para você, Manu, a gente vai estar com uns episódios na próxima semana que o Pergunta que o Zé Responde, né? Você aí que é cliente de plano de saúde, que tem dúvidas, mas dúvidas, você tem, alguém te ofereceu algo, ele me vendeu X e na hora que eu fui utilizar era Y, não tem problema, entre em contato com a gente através dos nossos canais. Então vou deixar o nosso e-mail aqui, que é contato@podcastsaudebrasil.com, contato@
podcastsaudebrasil.com. Vai estar aí na legenda aí para vocês. Então, sempre eu vou responder as perguntas que chegarem na semana, na próxima semana. Então, eu acredito que a gente vai dar aí um trabalho de consultoria gratuita para todas essas pessoas aí que têm dúvida na hora de aderir, né, o seu plano, ou aquele que já tem um plano de saúde e está sofrendo com algumas entraves, né, dentro do processo comercial depois que adquiriu o seu plano. Então, entre em contato com a gente, que a gente vai dar sugestões, vai realmente te mostrar o cenário que você está inserido quando você quer aderir a um plano e quando você já tem um plano de saúde. Mas, Manu, agora eu vou abrir para você aí as considerações finais. Você tem aí 1 minuto aí para suas falas e desde já eu quero te agradecer de coração, tá? Perfeito. Antes de agradecer essa oportunidade, Zé Carlos, eu quero só fazer um complemento da minha fala anterior com relação a essas parcerias, é que eu sou uma pessoa muito cheia de defeitos, mas eu também tenho virtudes, e eu acho que uma delas é que eu não me vendo. Isso aí eu posso dizer de boca cheia. Eu não topo tudo por dinheiro. Se eu fosse assim, eu já estaria financeiramente muito, muito melhor do que estou hoje. Mas eu não tenho, sabe aquela coisa, ando devagar porque já tive pressa, trago esse sorriso porque já chorei demais. Então eu não tenho grandes ambições, não me vendo, eu quero o suficiente para ser feliz e eu sou feliz, como estou feliz agora sendo entrevistado por você, esse podcast que está só começando, mas tem tudo para emplacar. Eu quero, dentro do possível, dentro das minhas condições, eu faço o que for possível para que nós possamos caminhar juntos, né? Você, eu, o nosso amigo Menezes, Zum. Que tem essa leveza, né? Tem essa leveza no seu trabalho, não está atropelando e nem topa tudo por dinheiro. Então, conte conosco para que você seja cada vez mais sucesso também, e muito obrigado por ter batido esse papo comigo e ter me dado a oportunidade de me expor um pouco, porque a gente sendo entrevistado é diferente de entrevistar, conforme você mesmo já apontou. Muito obrigado, meu querido. Sucesso para você e para todos os seus seguidores. Eu tenho certeza que foi um programa maravilhoso, né? Eu acho que vai reverberar sim pelo nosso mercado nacional de planos de saúde e odontológico e seguros, porque parece que não, mas a galera do seguro está muito atenta ao nosso mercado de plano de saúde e eles também já são qualificados e estão entrando fortemente no mercado de plano de saúde, né? São grandes profissionais aí que estão hoje trabalhando com suas prateleiras, com vários cestos de negócio. Então, acompanhe a gente sempre aí, pessoal. Podcast Saúde Brasil, conteúdo de qualidade e sem filtro. Valeu, Manu!